Irmão, eu fico impressionado que alguns homens aí dizem que estão levando fogo para as conferências. Aí quando a coisa começa a pegar fogo, eles apagam. Ele não deixa o povo ficar livre, velho. Quer controlar o fogo? Meu filho, o fogo não se controla do Espírito. Você tem que assoprar mais, ó. Vai pegando mais fogo. É para isso que nós estamos aqui. É para ter explosões proféticas. É isso aí. Você sabia que na minha adolescência eu vivi explosões violentas proféticas na igreja? Irmãos, eu acredito que o ministério do pastor Samuel foi uma bênção na minha vida. E o nome era Onde o Manto Desce. Era profético na minha vida. Era profético. Assembleia de Deus, ministério Onde o Manto Desce. Tem coragem de colocar esse nome na tua igreja, pastor? Eu fui louco, coloquei aqui escola de fogo. O povo não sabe se é escola de tiro, se é escola de bombeiro, o que é. Ó, você vai ficar, é daqui para pior. Vocês têm que começar a chegar no embriagamento, rolar no chão, rir. Vocês vão pular, o vinho novo vai tomar, vai ser embriagados. Quando o Espírito Santo embriaga, significa que todo o seu lado emocional, seu sentimento, sua mente, tudo passa um processo de cura, libertação. Dá lá, braçuri, te vassaia. Às vezes se eu derramo vinho novo em mim, eu fico rindo horas, ó, rolando no chão. Ele vai curando minhas emoções, curando minha alma, enchendo a minha alma. Hoje é um dia decisivo para muitas pessoas aqui. Amém, amém? Ontem, quando acabou o culto, eu quebrado, cansado. Parti para o monte. Isso aqui é responsabilidade minha, tá? Isso, irmão. É isso. É isso. Sabe por que Deus deu um crescimento tão grande para o ministério do Kennedy Reagan? Porque ele dava lugar para o Espírito, meu querido. Ele ensinava as pessoas a dar lugar para o Espírito e ponto final. Deus deu uma explosão de glória no ministério Rema. Você quer uma explosão no teu ministério? Então dá lugar para o Espírito. Dá lugar para o Espírito. Quando eu falo que eu vivi explosões proféticas, quando aquele fogo caía na igreja, a gente começava, os jovens tudo dançar no poder, no Espírito. Meu filho, não era uma horinha não, meu filho. 2, 3, 4, 5 horas dando lugar no Espírito. Saiu um palitinho da igreja, meu filho, só todo ensopado. Mas a gente dava lugar. Com força. Quem está me entendendo? Fala amém. Eu tenho um vídeo até na internet, bem antigo, vê se eu jogo lá no Instagram para você poder ver. Eu lá no meio do povo, colocar uma setinha apontando, tu vai ver um peão rodando de lá para cá, correndo de lá para cá. Eu falei, aquele ali sou eu. E os jovens tudo tomado no poder, a igreja inteira tomada no poder, dando lugar no poder. Explosões proféticas. Quando vem explosões proféticas, meu filho, quem está perto, nunca vi nada, passa a ver. Você tem que entender, quando o ambiente está aberto, a unção está jorrando, todos podem pegar essa unção, só entrar. Só ficar rendido a Ele, buscar se entregar ao mesmo Espírito que nós estamos entregues aqui. Eu estou aqui numa sintonia aqui, não adianta você estar oposto a isso. Você tem que se conectar à mesma sintonia, da mesma palavra, do mesmo Espírito, da mesma motivação. É isso que significa estar em mesmo Espírito. Demora alguns dias para a gente entrar aqui em mesmo Espírito, algumas horas. Primeiro dia, segundo dia, lá para o segundo dia em diante, começa, andamos a entrar numa sintonia. Amém, amém. Porque começamos a desejar a mesma coisa, a falar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. É isso que nos conecta a uma explosão profética da glória de Jesus Cristo. Amém, amém. Espírito Santo, obrigado pela sua unção maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, cada um que está nos dons do Espírito agora, Pai. Muito obrigado, Jesus. Dá glória a Jesus, igreja. Fala obrigado, Jesus. Ó, ficar muito louco é só trancar lá na sala lá e coloca a camisa de força lá dentro. Amém? Dá glória. Eu não entendi o que você está falando, não. Você está falando espanhol? Você está falando em línguas? Pronto, agora entendi o que você falou.
Não tenta racionalizar comigo não, filho. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre o ministério, tudo Deus vai me guiar aqui para você. Mas eu quero falar algo muito importante para você aqui essa manhã. Quanto mais cansado eu estou, aí mesmo que eu me jogo, me lanço. Esse é o segredo do renovo. Não tinha nem força nem para pular. Fui para o monte com ele, cheguei lá uma e pouca da manhã lá em cima, quebrado. Eu falei, ninguém sabe nem o que eu estou sentindo no meu corpo, porque eu já estou dias aqui buscando, descendo, subindo. Meu corpo arrebentado, cansado. A primeira coisa que eu fiz com eles foi pegar meu cajado, foi ensinar eles e começar a orar. Tivemos um momento poderoso de oração. Depois eu fui tentar descansar e fiquei lá no poder. E vou te contar o que acontece com a dimensão de espírito. Eu lá em cima, deitado, eu ministrei em muitas pessoas que estão aqui dentro. Quando você escute bem, vou te falar uma coisa. Você espera muito contato físico, toque. Só que você não sabe que eu estou em espírito. Estou te tocando mesmo que você não está nem vendo. Meu espírito está indo até você. Eu passei a noite inteira. Cheguei de manhã aqui, a manhã inteira aqui. Eu fui um dos primeiros a chegar no meu ministério, fui eu que cheguei aqui. Eu falei, eu vou para o monte. Fui o primeiro a chegar no monte. Eu falei, vou descer. Fui o primeiro a acordar para descer. Corri para descer. Eu falei, vou chegar o primeiro na igreja para orar. Fui o primeiro a chegar a orar. Eu falei assim, eu vou ser o primeiro a adorar e vou adorar. E cheguei primeiro que ele para adorar. Sabe o que é isso? Sacrifício. Disposição e dar o melhor para ele. Sem voz, cansado, estava totalmente sem voz. Eu falei, agora mesmo que eu te dou, porque quem me sustenta é o Senhor. Esse é o segredo da glória a Jesus Cristo. Este é o segredo. Quando você tira a força da fraqueza, significa uma disposição em doar e fazer aquilo que está além de que você possa fazer. Mas aí que vem a força que aperfeiçoa a tua fraqueza. E ontem à noite, eu continuei ainda lutando contra a rainha dos céus. Estava querendo impedir muita gente aqui dentro. Às vezes as ministrações eram tão explosivas, que eu pulava, eu dormia lá no chão, eu pulava. Eu vim aqui, ministrava na pastora Márcia, e eu vou voltar tanta força que vem para o teu espírito. Tu já recebeu coisa que daqui a pouco só vai manifestar. Eu vi pessoas que eu nem sei quem é, eu vi nomes, eu esqueci tanta informação, os nomes estavam sendo tudo me dado aqui de manhã, das pessoas para profetizar. A pessoa subia aqui em cima em espírito, eu já falava o nome dela, no profeta já estava aberto, tudo já estava aberto em outra dimensão. Isso é uma atmosfera de glória. Quando nós entramos na atmosfera da glória, todos os ambientes são conectados, nós operamos muito mais em espírito que você possa imaginar. Quando eu estava no Nordeste, ter uma dimensão de glória, foi tantos milagres no meio dos católicos, multidões sendo tocadas pelo poder de Deus. Eu fui levado a uma dimensão espírito, que eu vi o espírito de todas as pessoas que estavam sentadas para me ouvir o Evangelho. Eu vi as enfermidades no espírito das pessoas. E lá naquela dimensão espírito, já ministravam, elas já estavam curadas. Quando elas chegaram no evento, já eram curadas assim, ó. Porque já tinha sido feito no reino espiritual. Por isso que nós precisamos operar no ambiente da glória. Criar uma atmosfera, um ambiente onde a natureza, o caráter e o poder de Deus possa habitar, não só nos visitar. E onde Deus vai começar a habitar dentro de uma igreja, quando cada vaso, cada parte do corpo de Cristo estiver ajustado ao seu chamado e ao seu dom. Isso a minha equipe deixou esse efeito especial aqui. Então cada um, como estiver despertando os seus dons, e a maturidade chega, o equilíbrio, a glória de Deus será a colheita, será o maior benefício que nós vamos colher nessa vida, é a glória de Deus. Se você observar o apóstolo Paulo ensinando, o que mais esse homem fala é sobre a glória de Deus, as riquezas da sua gloriosa herança sobre nós que somos os seus santos, a herança dos santos que é a sua glória. Ele fala do reino de glória, a glória na face de Jesus Cristo, e somos transformados de glória em glória, a glória vindoura, a glória que está sobre o corpo de Cristo. Ele só fala da glória, aquele homem só fala da glória. Porque qual é a função do ministério apostólico e profético? Manifestar a glória de Deus.
E porque nós temos que ver a manifestação da glória de Deus. O Senhor falou para Moisés em Deuteronômios: escreve e diga ao povo de Israel, não se esqueçam de todos os sinais, todas as maravilhas, todos os prodígios que foi realizado no Egito com mão forte, que eu tirei vocês de lá, do que eu sustentei vocês durante esses 40 anos no deserto. Ele começa a falar de todos os sinais. Não se esqueçam dos sinais, não se esqueçam do que eu vos dei. Falem aos seus filhos, transmita para a geração. Sabe por quê? Porque a nossa fé não tem que se basear no conhecimento de homens, mas sim no poder de Deus. Temos que aprender a lembrar, aprender a focar com a nossa mente naquilo que Deus é, do que Ele fez em nossas vidas. Todos os momentos mais difíceis da minha vida, que eu sentia a desesperança batendo em mim, tantas guerras e lutas, sabe o que vinha de mim? Lembranças do que Ele fez no passado. Lembrança das promessas que Ele me fez. Quando eu começava já a puxar minha memória, aquilo entrar dentro do meu espírito, irmão, as manifestações voltavam tudo em dobro. Bum. Porque Deus, Ele quer que você fique focado naquilo que Ele é, do que Ele fala, do que Ele te promete, para onde Ele está te enviando. Dá glória a Jesus, querido. O diabo quer que você fique focado no que você fala, no que você é, no que você está vivendo, como na área terrena. Mas Deus está te chamando para lugares altos. E tem uma coisa que mais agrada a Deus, se vocês buscarem essa coisa acima de todas as coisas, isso vai te beneficiar por resto da sua vida, toda a sua vida. A santidade do Senhor. Todas as manifestações da glória que elas vão vir. O Senhor falou para mim bem claro quando subiu hoje no altar. Diga a eles que a única maneira de me honrar é preservando a minha santidade. É isso. O seu caráter vai ter que se ajustar à santidade do Senhor. Um homem que... Irmãos, eu vou trazer um dia esse sermão para vocês sobre o que significa ser santo. Um homem que é santo, ele não fica julgando pessoas no pensamento dele. Ele não tem tempo para isso. Um homem que é santo, ele não tem tempo de procurar o mal em outra pessoa. Ele só procura o bem. Ele não julga. Jesus disse, eu não julgo segundo a mim. Eu não julgo por mim mesmo, mas é quem julga vocês. Ele estava falando assim, eu não vim aqui para ficar apontando o erro de ninguém. É isso que ele está falando. Um homem santo, uma mulher santa, não está aqui para ficar apontando o erro de ninguém, ficar procurando defeito no profeta das pessoas aqui dentro, não. Você não entendeu o que é santidade ainda? Que é Deus que governa a vida dessas pessoas? Deus que governa a vida dessas pessoas. Ele está no controle. Quando ele tenta sair um pouquinho, ele pega você, não tem problema. A conduta de homens santos são aqueles que não buscam seus interesses próprios nem motivações pessoais em cima dos outros. Não são pessoas interessadas nos outros, a não ser no amor de Deus na vida delas, na transformação delas. Homens santos no altar, eles não estão aqui em busca do seu dinheiro. O maior interesse deles não é esse. Eu fico impressionado que às vezes você vai ver muita conferência, é só venda, é só falar dos livros deles, é só falar disso aqui, é falar dos próximos eventos que estão para vir na agenda deles. Eu falo, meu querido, aonde está o avivamento? Aonde está Deus nisso? Eu quero saber. Aonde está Deus nisso? E um dia o Senhor falou uma coisa para mim. Eu permito muitas coisas acontecerem. Muitas grandes plataformas serem criadas pelos homens. É uma permissão. Existe algo bom que eu faço ali dentro, mas não significa que é completo. O completo vai fazer aqueles que eu determinei para ser feito. Cada um eu determinei para um tempo. Cada um eu determinei para um tempo. Eu sei que Constantino, quando ele entrou, ele fez uma bagunça na igreja, não fez? Não fez, não fez? Mas ele abriu caminhos para a igreja também. A pessoa só critica, mas não sabe o lado que Deus usou isso também. Deus usou isso por muitos benefícios a favor dos santos. Quem queria a corrupção foi para o lado ruim. Pegou só o ouro e o trono que ele criava para os bispos daquela época. Mas quem foi sábio pegou todo o acesso para ganhar multidões naquela época. Vocês têm que aprender a ser mais sábio, irmãos. Temos que aprender a usar as coisas que vêm contra nós ao nosso favor. Então tem guerras espirituais que você vai vencer com a sabedoria. Não é tentando combater ela, é tentando usar ela ao seu favor. Então, quando se levanta calúnia, deformações, use ao seu favor. Você vai adquirir mais tesouro no céu ainda. Use tudo que você puder ao seu favor. Vai sair daqui, vai vir guerra, o diabo vai tentar roubar o que você tem. Não, ninguém vai fugir disso aqui, não. Jesus disse, a semente, quando ela é lançada, vai vir. Ave de rapina,
vai vir a tentativa do diabo roubar de vocês as boas sementes que estão sendo plantadas em vocês. O inimigo vai tentar incitar no seu coração amarguras, vai tentar levantar feridos do passado, vai tentar mexer com você, coisa que você já está sendo curado aqui, vai tentar te sacudir para ver se você aceita uma mentira de novo dentro de você. Aí você escolhe que voz você vai ouvir. Você vai ter que escolher que voz você vai ouvir. Deus está falando aqui desde manhã. A peça Deus está falando, que voz vocês vão ouvir. Então, há tipo de voz que você deixa no teu coração que vai influenciar a sua vida. Então, se tu já sabe, tu vai sair, o inimigo ele vai vir. Ele vai tentar em algum lugar contra você. Então, você tem que estar o quê? Escondido. Então, fala para você, sai desse congresso, se esconda. Se esconda. Vai voltar para a sua igreja? Oh. Conserve a unção. Continue se edificando em secreto. Esses encontros aqui, você está como se tem pessoas aqui que são agentes escondidos aqui, fugiu da igreja e vem para cá. O pastor nem sabe. Espera o momento certo, passar 1 mês, 2 meses, aí você fala, pastor, eu pequei, eu pensei, fala com o senhor, me perdoa. Aí você fala, pastor, eu estava orando por você esse 1 mês aí já, falou com o senhor. Então, você tem que aprender a se esconder e preservar o que você está recebendo. Isso é muito importante quando vocês saírem daqui. A unção e o espírito de santidade e temor vai descer aqui essa noite, essa manhã. Talvez nós não tenhamos uma pausa aqui até 3 horas da tarde, eu não sei. Porque são coisas muito importantes para acontecer e eu não posso parar o que está para cair sobre vocês. Em espírito, eu trabalhei muito mais do que aqui fisicamente aqui, embora eu trabalhe muito fisicamente. A unção do corpo, a unção que desce, vai transferindo, vai tocando, isso é muito importante. Mas eu quero falar para você que muitos que estão aqui dentro, já foi ministrado pelo meu espírito e você nem sabe. A senhora está com a mão assim no queixo assim, você mesmo, cabelo loiro, que olhou para trás, isso. Levanta a mão assim, qual é o seu nome? Oi? Tayane. Eu não sei nem quem é a Tayane. De manhã, espírito, eu fui até Tayane. Eu lutei com um trono, algo que lutar contra ela, expulsava, tirava da frente dela. Quem sabe as coisas hoje para ela não pega fogo aqui. O trono da Rainha dos Céus, ele veio como Beelzebub aqui dentro. Ele estava aqui dentro. Ele lutou todos esses dias contra nós. Ontem ele começou a ser pego. Tentaram de novo pela essa manhã. De ontem, dessa madrugada, vieram de novo. Eu sentava, olha só o que vai acontecer com pessoas aqui dentro. Eu estava na dimensão do Espírito aqui. Irmão, que Deus abra para vocês poderem ver essas coisas. Tinha muita gente sentada, muitas pessoas aqui dentro, todos vocês estão aqui dentro. Eu chegava numa cadeira e eu olhava para uma mulher, parecia uma baiana, uma mulher bem negra. Os dentes eram todos tortos, invertidos. Ficava assim. Aí eu olhava, apontava o dedo, está repreendido. Daqui a pouco ele corria para o outro lado e pegava outra forma. Eu falava assim, estou te vendo, Beelzebub. Você está caindo hoje, está sendo preso. Aí dava correr em pessoas. Aí sabe o que simbolizava aquela mulher que eu vi, aquela velha? Espírito de maldição geracional, de iniquidade. De acessos em muitas pessoas aqui para impedir vocês de receber as bênçãos espirituais. Por isso esses explosões, todo esse louvor, tudo nós estamos dando aqui, você sabe que é totalmente movido pelo próprio Espírito, que conecta vocês numa dimensão de Deus está trabalhando, está quebrando o jugo. É muito anjo derrubando os poderes dos demônios, meu querido. Aí, olha só, quando eu consegui ver isso, bater nisso, eu entrei para outra dimensão, estou desde 7 horas, um pouquinho aqui, em oração. Eu entrei e vi um homem. E quando eu olhava para ele, o discernimento de espírito me apontava naquela dimensão. Ele é um ministro. Ele estava todo de branco, vi o espírito dele. Quando eu olhava para o braço dele, tinha uma tatuagem. Aí quando eu olhava acima dele, tinha uma pequena plataforma e 2 meninas sentadas. Falava, é a filha deles. Quando eu olhava as duas tinham tatuagem no braço. E eu ministrava que a iniquidade que está nessa geração venha sair agora. Eu ministrava para romper e tirar aquela iniquidade. Que o que estava no pai estava nas 2 filhas. E tinha uma contaminação nos espíritos deles. Embora eles pertenciam ao Senhor, mas estavam contaminados na dimensão de espírito. E
quando eu vi isso, eu entendi o Senhor. Eu falei, meu Deus, Deus está trabalhando nas raízes geracionais desse povo nesse lugar aqui. E de repente, quando eu comecei a ver várias pessoas endemoniadas caindo na minha frente, vai ter muita gente liberta aqui ainda hoje. Gritavam, caíam aqui, e eu vi o nome delas. Só que eu perdi, porque era muita informação, muita coisa. Deus traga esses nomes para mim, falar esses nomes de pessoas que estão aqui dentro, talvez seja até parente de vocês também. E de repente via outros jovens subindo, em nome de cada um deles, todo espírito identificava os seus nomes. Quero te fazer uma pergunta, como é que Pedro, como é que João, como é que eles sabiam do nome de Moisés e Elias quando apareceu para Jesus na transfiguração? Como é que eles sabiam? Jesus, quando transfigurou, apareceu Moisés e Elias para eles. Como Pedro sabia? Fala, no mundo espiritual, quem eu sou é esclarecido. Quem você é no mundo espiritual, quem é uma pessoa, quando você vê ela, você sabe o nome dessa pessoa no mundo espiritual. A identidade que ela é, quem ela é reconhecida. Quando nós estamos no ambiente de espírito, o discernimento de espírito, ele te aponta o nome da pessoa, quem ela é, o ofício que essa pessoa tem no mundo espiritual. A unção de Elias e a unção de Moisés estava sobre eles. Eles carregam, são portadores no espírito deles. Então, quando eles apareceram, eles sabiam exatamente quem era. Quando eu já vi o espírito de Davi dançando, eu sabia que era Davi. Imediatamente eu sabia quem ele era. Eu vi pessoas aqui, eu conheço pelo nome, nunca te vi na vida, mas porque você apareceu em espírito, eu sei quem você é. Ou seja, do mundo espiritual, todo mundo aqui, ninguém é oculto. O diabo sabe quem é quem. Os anjos sabem quem é quem. Ele sabe o que está no teu espírito. Você é reconhecido pelo manto que você carrega da glória de Jesus Cristo. Se você é profeta, quando você vai no mundo espiritual, os demônios vê. Sabe, é um profeta chegando. O espírito de um profeta é cheio de fogo, de luz, que queima demônios do mundo espiritual. Meu querido, quando eu estou na guerra, é só sequência de segundos. Quando eu consigo entrar no meu espírito e sair da dimensão terrena, a vitória é imediata. Teu espírito é muito poderoso. É muito maior do que nós somos, a estatura do nosso espírito. A voz do meu espírito é uma voz muito mais forte que você está ouvindo minha voz aqui. Eu ouço o meu espírito pregar para vocês o que eu ainda vou pregar. Isso fala dimensão de glória. A dimensão da glória é uma dimensão onde tudo já está feito a nosso favor. Porque os milagres acontecem tão rápido na dimensão de glória? Porque está feito, você já acessou o espírito. Quando nós estamos na dimensão dos dons e só da unção, fica um pouco mais difícil, temos que trabalhar um pouco mais. Existem algumas coisas importantes que você tem que entender na sua vida. Moisés, ele tinha cajado, fala cajado. Elias, ele carregava, fala uma capa, um manto. Um representa a autoridade, outro representa o poder, a unção. Deus está nos constituindo autoridade e poder. Para você, escute muito bem, o poder de Deus é uma forma muito mais rápida de se ativar nas pessoas. Quando nós trabalhamos com o espírito de vocês aqui, vocês sobem rápido, fica foguetado, rápido, tudo se acelera. Tu entende tudo, pega tudo, quando a unção pega você, tu entende tudo, tu fica tomado por Deus, convicto que Deus está com você, que Ele tem algo na tua vida, é verdade ou não é? Você fica convicto, tomado uma convicção de uma verdade, é ou não é? Mas e quando você está na sua vertical, na sua horizontal, na sua alma? Esse é o problema. Que a guerra que se trava é trazer a sua alma para a dimensão do teu espírito e cortar a inimizade entre a sua carne e seu espírito. Chega uma fase na nossa vida que é uma fase que eu chamo de renascimento. Parece que eu nasci de novo, mas parece que depois eu renasci de novo. Que parece que a minha estrutura humana, tudo que eu tinha lutas e muitas guerras, elas se desfizeram. E a alma, ela pega uma nova forma, uma nova luz. Quando eu vejo a minha alma nas dimensões do espírito, ela é de um jeito. Quando eu vejo o meu espírito, é de outro jeito. Mas vai chegar um tempo que você vai ver a sua alma com uma luz, ela está cheia de luz e glória. E quando a alma está cheia de luz e glória, ela transitou para dimensões de espírito. Ah, meu Deus do céu, vou ter que entrar. Ai, Jesus me pegou, Jesus. Não vou falar isso para vocês, não. Não. Escute,
A gente, quando está trabalhando na unção de serviço, você fica apoderado de Deus. Mas quando você sai daqui, qual o segredo para você viver dentro da dimensão do Espírito? Essa sua alma está disciplinada, liberta, pura. Ela pode ficar em uma dimensão cuidada, em paz, descanso do Senhor. Então, quero falar para você, Paulo diz para nós sermos completos em espírito, alma e corpo, está santificado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Todo espírito, alma e... Então, quando fala todo espírito, ele está acrescentando toda a alma e todo o corpo. O teu espírito está totalmente conectado à sua dimensão física e à tua dimensão de alma. Os seus olhos aqui físico, ele é espiritual, tá? Isso aqui é espiritual, isso aqui é espiritual. Mas por que temos tanta dificuldade ainda? Falta de disciplina e mortificação da nossa carne. Só pode ser avivado e receber o poder de ressurreição na dimensão de alma e de corpo, aquilo que está sendo mortificado através de uma vida de abnegação pessoal, rendição ao Senhor. Então, para você ser mortificado, você tem que ficar pensando em mortificação, nem ficar pensando em ficar livre do seu pecado. Você tem que pensar em Jesus Cristo. Você tem que pensar nas coisas do alto. Ficar pensando só em você, no seu pecado, nos seus problemas, nos seus dilemas, não te transforma, não te muda em nada. Ficar procurando uma resposta, porque você pecou, porque isso aconteceu, também não muda em nada. E se Deus te desse resposta para tudo, ficaria louco. Ainda bem que não me responde tudo que eu quero. Aleluia. E se Deus te falasse tudo para você, você ia fazer só besteira nessa terra. Então, o próprio chamado, mesmo que ele aponte o teu desígnio do futuro, ele não te revela as coisas antes do tempo, como é que vai ser. Fala, vou te enviar para a atração, mas não te fala como vai ser. Vou te levantar para fazer isso, mas não vai te falar como vai ser. Ele vai te amadurecendo, te preparando para o seu chamado. Ele vai te transitando. Irmãos, as coisas que hoje eu vejo que acontece comigo, bom Jesus, obrigado. Graças a Deus que Ele não me deixou ver isso na minha adolescência. Graças a Deus que Ele não deixou isso ver com meus 19 anos. Ele me deixava ver algumas coisas. Eu era foguetadinho, filho. Sempre fui bem acelerado, porém, Ele não me deixou entrar naquilo. Senão Ele ia me destruir. Sabe por quê? Porque a minha estrutura de alma, a minha estrutura física, a minha estrutura mental não comportava ainda essa dimensão que hoje eu carrego. Então não é só um crescimento de espírito, é crescimento de alma. É um crescimento de corpo. É estrutura humana também, teu corpo. Então teu corpo é puxado para a dimensão da santidade. Como? Você comer certas coisas, você não pode mais comer. Você vai ter que zelar do seu corpo. Você vai começar a entender que o teu corpo vai ter que estar em santidade. Tem coisas que agridem o corpo. O pecado, ele tenta tocar no seu corpo. Então tem coisas que você vai ter que ter muita cautela para não perder a unção que você tem. Muitos são impedidos da dimensão do espírito de receber algo grande aqui dentro, porque o inimigo já acessou a dimensão do corpo antes da pessoa sair de casa. Então ela vem para um ambiente que é santo de uma maneira lascívica. Como é que eu digo? Rapaz, isso é bloqueio. A pessoa não consegue entender isso. Então são coisas que isso são sementes das trevas que ainda tem que sair da sua mentalidade. As mulheres são as mais atacadas pelos demônios, porque a queda começou pela mulher, não pelo homem. Vocês sempre serão a maior porta, desculpa o que eu vou falar, de queda é a mulher. Pedro, escute o que eu falo para você. Você acha que Pedro era covarde? Alguém acha que Pedro era covarde? Ele negou Jesus, mas tu acha que ele era covarde? Não, meu filho, ele queria enfrentar aquele exército que estava ali, meu filho. Pegou a espada, cortou a orelha de Malco. Ele ia cortar a cabeça. Ele foi partir para a briga, meu filho. Calma, Pedrinho. Calma que o que está em você ainda vai sair. Você vai ser peneirado. Aí o que acontece com ele? Uma mulher intimidou ele. Uma mulher, uma empregada. Jezabel levantou e falou, você estava com eles. Mulher, eu não te conheço. Você estava com eles. Você estava com eles. Psh. Então o que eu estou falando para vocês? Porque mulheres são as mais atacadas, geralmente na hora da libertação, são as que mais sofrem libertação. Porque vocês são o órgão mais sensível emocionalmente. Porque demônios, o primeiro acesso deles é nas emoções.
Eles dominam no campo das emoções. O homem é menos emotivo, ele é mais centrado, ele tem muito mais controle emocional. Mulher é aflorada. Isso também tem um lado bom, por causa de quando você entra na dimensão do amor, da comunhão, tu é muito mais sensível a perceber o amor de Deus do que o homem. A mulher tem muito mais ocitocina, hormônio do amor, do que o homem, porque ela amamenta. Então a mulher também é um órgão da sensibilidade. Vocês são levantados no ministério, no corpo de Cristo, para ensinar as pessoas a serem sensíveis ao amor de Deus. As mulheres são as que mais deveriam ensinar sobre o amor de Deus. Elas que têm que ensinar as crianças a serem sensíveis ao Espírito Santo. É a mãe dentro de casa que dá sensibilidade aos filhos. O pai é aquele que dá mais a inteligência, a força. Então, nós temos que entender que Deus ele criou a nossa natureza de homem e mulher para um equilíbrio, e um sem outro é incompleto. Mas mulheres, escute muito bem o que eu vou falar para vocês, tá? Vamos falar de chamados, eu vou voltar para o chamado já. Vocês são as mais perseguidas pelo inferno no mundo espiritual. Quando você fala de trono de Lilith, essas coisas, é o trono que persegue as mulheres na terra, é este trono. Por quê? Por quê? Porque a mulher ela é usada como objeto de sedução nas mídias, nas propagandas. Você vai ver que se usa a mulher para encantar a mulher. Quando vai fazer propaganda de um homem, de cueca, o homem quer nem olhar. O homem não fica olhando para homens, não. A não ser se for homem ou homem. Mas eu estou falando sério com vocês. Mas mulher, ela se encanta pelo corpo da própria mulher. A mulher, ela é muito mais sensível à área sexual do que o próprio homem. Ela é um objeto de sedução. A cabeça de João Batista rolou por causa de quem? De uma mulher. Uma mulher que usa a sua filha para seduzir Herodes. Então, se tem uma coisa que vai ter que cair no meio do crente, eu fui levado em espírito esses dias, eu falava assim, todas as mulheres do ministério que estiver perto de mim tem que ser santas. Santas! Eu voltei em espírito. Santas. Vai ser cobrado um nível de santidade terrível de vocês. Porque não pode ter sedução. E é muito sensível essa área. Essa área ela é totalmente sensível e camuflada. E a sedução ela vem em vários níveis. Vem desde da cobiça, da lascívia objetiva, direto pelos olhos, mas também vem pelo coração, pelo sentimento. Então todos vocês vão ter que aprender o que é lutar contra isso. E se tem uma coisa que tem impedido a glória de Deus se manifestar nas igrejas, é a falta do compromisso com a santidade do Senhor. Cada fase da minha vida eu fui experimentando uma medida da santidade do Senhor. A minha maior e mais poderosa medida que eu passei do Senhor foi 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás. Eu transitei por uma dimensão, a dimensão da glória abriu para mim. O arcanjo Gabriel me revestiu na terra, que é o que me guarda no Brasil. Ele veio e me deu essa autoridade. É Ele que me dá autoridade para libertar vocês. E mais um outro arcanjo. Para expulsar demônios. É esse anjo. O que acontece passei uma temporada, fui me desgastando todinho, tudo aquilo ali. Sempre me renovava, mas você se desgasta, renova. Chega um tempo que ele te para de novo e te leva. Ele vai despir você de uma glória. E vai te colocar uma nova glória. Um novo tempo se desata na sua vida. Então, antes de você entrar numa nova temporada, você passa processos. Você é revestido, depois você é despido e vestido novamente, de glória em glória, meu filho. Por que ele faz isso? Porque ele tem que despir você. Porque ele vai mostrar para você que tudo que ele te deu até agora é temporário, é transitório. Paulo diz, quando era menino, falava as coisas de menino. Até que cheguei à maturidade. E passei a fazer coisas de homens. Aquilo que era transitório, se passou. Até que chegasse o que é completo. Depois você medite em 1 Coríntios capítulo 13. Um dia na minha vida, foi quando Deus me deu a resposta, que eu não conhecia a pessoa do Espírito Santo, eu conhecia os dons, eu tinha uma ovelha da unção na minha vida. Mas 19 anos o Espírito Santo se apresentou a mim. Fiquei 1 ano e meio para poder entender a natureza do Espírito, como é que aquilo funcionava. E o que eu fiz? Fui para as Escrituras. Por que você tem que ir para as Escrituras?
para que o seu pensamento tenha um alicerce, para que quando o diabo tentar te remover da verdade, você não sai. Se vocês não tiverem a palavra dentro do mover que eu estou passando para você aqui, não tiver palavra, vocês são rapidamente roubados da unção. Aí vai se levantar um religioso, vai se levantar dentro da tua casa, teu marido, vai se levantar teu pastor, que não quer mover. Eu falei, opa, calma, não se remova. Respeite as autoridades, mas não se remova do que Deus te deu. Tem pessoas que por causa de uma palavra contrária, perde tudo que recebeu no evento. Por quê? Você não está guardando o seu coração na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma proteção para você. E você vai ter que aprender uma coisa. Escute que eu vou te falar a coisa mais elevada para a tua vida espiritual, que vai proteger o teu ministério, teu chamado, a sua vida e a sua comunhão com Deus. Tu pode ser uma pessoa profunda na oração, mas se você não consegue encontrar comunhão com Deus e a presença dele nas Escrituras, você é fraca, você é fraco. O que impõe derrota contra o império dos demônios, as trevas, é a palavra de Deus. É o único poder que podemos parar o inferno. Toda essa dimensão aqui, ela opera debaixo da palavra. É uma palavra que eu carrego. É a palavra habitada em mim. É esta palavra de Deus. Já vou abrir a Bíblia para você. Então o que acontece? Para sustentar o mover, tem que estar alicerçado na palavra. E se ela não tiver influência, autoridade, dominar minha vida, é muito rápido, irmão, muito rápido o homem desviar. Ele desvia. Ele começa desviando pouco a pouco, começa perdendo o senso de compromisso com a santidade e o temor do Senhor. O nosso tempo agora é uma restauração violenta do temor de Deus sobre a face da terra. Todo esse mover, toda essa alegria que veio do céu para vocês, muita gente aqui já foi ativada, outros foram batizados com o Espírito Santo aqui, todos esses milagres é para mostrar a bondade de Deus para vocês. É para aprontar isso, um destino que nós temos. É para falar, tenho muito mais para dar para vocês, e tem mesmo, aleluia. Mas ele fala assim, alerta-te. Ele te dá um alerta, e o alerta é, opa, vamos honrar a santidade do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, portanto, sede vós santos em toda a vossa maneira de viver, como santo é aquele que vos chamou. Porque está escrito, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Então, escute como se preserva o mover e a unção na nossa vida, a nossa comunhão. Lutando para ter uma vida cada vez mais santa. Aleluia. O diabo não treme diante de homens que têm muito poder, pode manifestar milagres, ressuscitar mortos, ele ri. Se não tiver a santidade do Senhor. Homens de Deus nós temos muito nessa nação, mas homens santos de Deus temos pouco. Eu ouvi através da palavra de um homem, grande homem de Deus e santo, falou para mim assim, primeira vez que eu conheci ele. Ele falou, quando eu te conheci, eu vi que você não era só um grande homem de Deus. Eu vi que você era filho do Pai. Você tem santidade ao Senhor. É isso que nós estamos conversando, porque você quer isso. Quem está me entendendo, fala bem. O que atrai os céus para a sua vida? O que faz os anjos parar e olhar para você? É o quanto você deseja e almeja ser santo como Ele é santo. O que me fez ir lá para o monte? Arrebentado, cansado, descer de madrugada. Eu não parei. Eu estava foguetado descendo o monte. Porque eu falei assim, esse é um anjo no meu espírito. Está movendo meu espírito, porque isso aqui não é normal. Não é normal, fui muito rápido. Cheguei, já peguei minha roupa, já acordei, irmão, Fátima, passa para mim, faz aqui para mim, tem que tomar um cafezinho bem rapidinho, corre, toma, já estava aqui já. Porque são anjos me movimentando muito rápido. Porque eu não posso atrasar a minha dimensão física, aonde o meu espírito está correndo. Uma das melhores idades que vocês têm para efetuar o melhor trabalho de Deus na tua vida, para entrar em grande crescimento, é entre os teus 28 anos aos teus 35 anos em diante. Até os teus 40 anos. Você tem que aproveitar muito bem essa idade, jovens. Calma, você que passou disso, calma. Deixa eu falar com eles primeiro, calma aí. Deixa eu falar com a minha turma aqui, deixa eu falar com a minha turma da minha idade. Você não estou passado não, tá? Mas por quê? Sabe por quê? Fala, por quê? Porque o meu corpo e minha alma reagem simultaneamente com o meu espírito. Força, disposição e maturidade. Quando você tem a força,
a disposição, a maturidade. Isso se conecta, você é levantado. Agora é a hora de construir, agora é a hora de ganhar multidão. Agora é a hora de fazer coisas loucas. Agora é a hora de deixar os velhinhos que já fizeram coisa louca, ficar louco com você. Agora é a hora de sacudir. Qual é a idade dos apóstolos? Entre 16 anos a 23 anos de idade. A 24 anos no máximo. Essa era a idade deles. Essa era a idade deles. Eles eram novos. Foram cheios do Espírito Santo, novos, batizados. Um grande poder apostólico sobre quê? Jovens. Aí eu não sei que a teologia colocou uma visão que os caras tudo velho, aqueles desenhos de Bíblia, parece que tudo velho, barbudo. Como é que os homens andaram as nações daquele jeito? Uma bengala na mão. Jesus escolheu eles na hora certa. Então eu vou falar para os jovens, não perca a tua oportunidade. Não perca. Porque agora você pode ficar acordado de madrugada, fazer coisas loucas e receber uma estrutura que vai crescer com você quando você ficar velhinho e tu está afoguetado. É verdade. Isso é verdade. A pessoa fala, pô, como é que você aguenta pregar 10 horas? Olha quantas horas eu ministrei para vocês ontem. Só foi ministração de poder aqui nesse lugar ontem, mano. E a pessoa não aguenta pregar 1 hora, sabe por quê? Não tem estrutura. Não tem vida de oração. Não tem vida santa. É a santidade que faz isso. Não é só poder da unção, não. É porque você está santo. Senão você não aguenta suportar as dimensões espirituais em cima de você. Sabe quantos espíritos ministram em segundos? É diversos espíritos aqui dentro ministrando poder e libertação. É isso que está acontecendo. A madrugada é assim. Porque eu estou numa dimensão de trabalho, serviço, de glória. Então Deus está chamando vocês para isso. Ah, posso não ter o microfone para pregar. Meu filho, eu comecei a ser levado em espírito dentro do meu quartinho, meu querido. Sabe quando você começa a pegar experiência no mundo espiritual para ministrar? É lutando com o capeta mesmo, expulsando. Sai da minha casa, sai do meu vizinho, sai do meu cachorro, capeta. Já apertando os cachorros, vai lá, agarra. Irmão, eu já agarrei a cabeça do meu cachorro, já ungi, já dei cajadada nele. E era verdade, era verdade. Como é que eu fui aprendendo a ter resistência? Como é que você vai ter resistência para o teu chamado? Nós temos que não só, irmãos, dar um ensino, pegar você numa escola dominical, colocar aqui uma EBD para você, te dar um ensinamento bíblico, um ensinamento apostólico, que o apostólico faz isso. Meu querido, é prática. Informação, tu pega vários livros lá, eu te dou uma série de livros para você, vai ler tudo. Vê se muda alguma coisa. É prática. É no fogo, é falar e colocar fogo na tua cabeça, na tua vida e mandar você orar. É isso, mas esta é a verdade. Se a gente não mover esse corpo, essa carne, ela para nosso espírito. Ela impede o espírito de avançar. Por que nós temos que sacrificar? Porque o corpo, ele tenta nos limitar. Paulo diz que nós estamos aqui, ser livre da corrupção desse corpo. Ele estava doido para ser livre da prisão do corpo. E por todas as glórias que nós temos ainda, nos movemos, ainda o corpo nos impede. A carne, ela impede. E eu, por conhecer agora como Deus trabalha, o que eu fiz? Peraí, vou subir. Eu fui buscar um testemunho para trazer para vocês agora de manhã. Eu tenho um testemunho, mas eu fui buscar renovo desse testemunho para trazer de manhã, porque eu tinha que falar com vocês com mais força aqui. Irmão, sem voz, porque eu adorei sacrifício, entregar. Eu estava me dando a minha entrega, a minha oferta do meu corpo ao Senhor. Eu falava, Deus, me sustente. Sustenta meu corpo. E levava espírito, meu corpo, meu espírito. E o que você vai fazer quando sair desse congresso? Vai matar essa unção? Vai esfriar essa unção? Vai deixar apagar o fogo? Você vai ter que começar a colocar lenha agora. Se você orava 1 hora, você vai lutar por lá 2 horas. E vai ter que começar a manter a mente focada no espírito de oração e na palavra. Sai, vai um pouquinho na alma, vai lá, trabalha, resolve essas coisas, mas, peraí. Fiquei tempo demais aqui. Vai no banheiro, fecha a porta do escritório da tua empresa e fique um pouco em silêncio. Volte para a dimensão do Espírito o quanto antes, mais rápido possível. Quanto mais vocês demoram a voltar para o Espírito, mais fadigados vocês ficam, mais roubados vocês se tornam. Como é que o diabo ele tenta bloquear a unção
E essa fé que está fluindo agora em vocês, a fé, ela está fluindo na mente de vocês, está tangível em você. Tu vai sair daqui, tu fica uma semana, talvez até um mês embriagado dessa unção, tu fica tangivelmente nessa dimensão. Com mente, com alma, coração e espírito. Mas daqui a pouco você sente que você vai saindo. Talvez você pense, pô, acho que ela esfriou. Não, ela está lá dentro, tem que ser puxada. Por isso você vai ter que trazer de volta o quê? O corpo e a mente e a alma. Traga de volta para a dimensão do espírito. Orar em línguas é colocar a nossa mente na dimensão do espírito. É impossível você orar 40 minutos intenso assim, e você não entrar no espírito. Você vai entrar no espírito. Então a guerra espiritual do inferno é que vocês não entrem na dimensão do espírito de vocês. O diabo não quer que vocês entrem no espírito da mente de vocês. Efésios capítulo 4, versículo 23. O espírito da mente, do entendimento, naus. Você entra dentro de uma dimensão aqui, ó. Você começa a ver o mundo espiritual. Você está em outra atmosfera. Ali o renovo vem. Fala, todos os dias há um renovo me esperando. Às vezes você consegue esse renovo na hora que você acorda. Você já acorda debaixo de revelação, tu já entra quebrantado. Mas às vezes você acorda muito fadigado e bem longe da dimensão do espírito. Mas não significa que você está na carne. Estar na carne biblicamente é quem está em pecado. Amém, amém? Você está na tua natureza humana, em uma dimensão natural. Você ainda não conectou com a dimensão do espírito. Então significa que você acorda, vai tomar um cafezinho. Faz isso. Quando muito cansado, desgastado, levanta, toma um cafezinho, toma um banho. Daqui a pouco tu pega a tua Bíblia, ora e começa a trazer a mente para o espírito, meditando na palavra. Trazer o espírito para falar, para operar. É começar a orar. É render-se. Olha, escute, eu sei que é uma guerra. Vocês concordam comigo que é uma guerra? Tem dia que parece que é uma guerra. Cara, tu é usado, tu é pastor, pode ser o que for. Mas tu sente uma resistência. É ou não é? Aprende isso. Quanto mais você dá ênfase para a resistência, menos você consegue liberar teu espírito. Você sente a resistência, sente todo aqueles hormônios esquisitos em você, que você está mal-humorado. Calma. Não é quem você realmente é. Não é como Deus está te vendo. Calma. Pegue menos pesado com você. O problema é que o diabo ele gosta de criar mentiras e ilusões no nosso pensamento para a gente ficar pegando pesado conosco. Você acaba se ferindo mais ainda com o seu problema. Então vamos aprender a contrariar essa habilidade errada que nós temos de dar ênfase demais para aquilo que é negativo em nós. Porque o ser humano é assim. E por que nós temos tanto esse lado negativo? Porque é tão difícil às vezes. Orfandade. Os teus pais não te ensinaram o melhor desde criança, desde que estava bebezinho. Motivaram você. O espírito de manhã, eu vi o espírito da minha filha entrando com a minha esposa. A rainha dos céus vinha com uma pulseirinha assim, ó, disfarçada, com uma menina alta, e tentava pegar nela, a mão dela. Aí eu ouvia o espírito da minha esposa falando, ela não cai nisso. Ela faz assim, ó. E se afastava da rainha do céu. Mas eu passo madrugada orando por ela. Zelando de um bebê. Porque eu sei o que ela tem. Agora vocês pais não zelam os seus filhos. Vocês esquecem de interceder com o coração, com a alma, com dor por eles. Para proteger a dimensão do espírito deles. A dimensão da alma deles. E quando eu vi isso, já comecei a dar decreto. Para fora dos caminhos da minha filha rainha dos céus. Porque ela estava tentando aqui. Por onde podia. Isso está em vigilância. Esse é o atalaia. São para isso que nós estamos sendo chamados nesse congresso. Está em lugares no espírito onde podemos ver e vencer. Apóstolo, é para mim, é para todos. Mesmo aqueles que não são dimensionais, nem todos aqui serão dimensionais.
Mas isso não desqualifica a tua qualidade e a tua capacidade de ouvir profundamente e ver pelo Espírito. Mesmo que você não consiga ver com o Espírito, mas você vê no Espírito. Vou repetir. Mesmo que você não consiga ver com óculos, mas você continua tendo olhos no Espírito. Você continua vendo dentro de você. Quando eu comecei a ver anjos, eu comecei a ver aqui, ó. Deus falava no meu coração. Eu sabia o tamanho até do anjo que era. Era como se eu visse, mas ainda não podia ver ele. Mas eu sabia que ele estava ali. Então, no Espírito, nós temos uma faculdade que te dá, chamada discernimento de Espírito. Não estou falando do dom de Espírito, estou falando de discernimento do próprio Espírito. Existe faculdade natural do seu Espírito, chamada inteligência de Espírito. Discernimento, intuição. E por essa intuição, pelo discernimento, você sabe, porque Deus fala no teu coração. Ele fala dentro de você e você sabe. Você percebe, fala, eu percebo. Então tem vários versículos bíblicos que eu posso mostrar para você, quando Jesus percebeu, moveu, sentiu no seu espírito. Ele não viu, ele percebeu. Não tem aquele negócio que você percebe? Você não viu nada, mas você percebeu que alguma coisa está ali? É ou não é? Quanto mais você focar na oração e na palavra, os seus sentidos, eles são aguçados. Tu consegue ver detalhes de você e das pessoas profundamente. Porque você está o quê? Liberado, acessível em espírito. É essa a condição melhor que você pode operar no espírito. Ver todas as outras dimensões são dons, são graças, unções que vão habilitar o seu espírito a entrar em outras dimensões de trabalho com Deus. Aleluia, aleluia. Então, mas escute muito bem o que eu vou falar e fica bem claro para vocês aqui dentro. Não é quem vê muito que obedece muito. Não é porque eu vejo, não é porque muitos veem muita coisa que é melhor do que alguém. Negativo. É muito pior ainda. Se a pessoa não tiver maturidade, um estado de espírito, de obediência profundo, isso se volta terrivelmente contra ela. O espírito da pessoa só passa aflição e dor. Então se torna angustiante ficar vendo o mundo espiritual. Se torna uma perturbação, porque ela não está na santidade, na obediência ao Senhor da glória de Jesus Cristo. Tua missão é sair santo daqui. Sair decidido para ser santo, temor, renovar teus votos com Deus e voltar para a palavra de Deus. Porque eu falo, volte para a palavra, encontre a presença e a revelação na palavra. Qual foi a única maneira que Jesus venceu Satanás? Pela palavra. Assim está escrito Satanás. O diabo contestou a identidade e a natureza de Jesus. Jesus podia ter revidado aí, eu sou filho de Deus, tu não é nada, eu sou assim, tu não é nada. Então fica aí, ó, revidando aí à toa. Diga o que a Bíblia diz e você vence a guerra. Diga para você mesmo, o que a Bíblia fala para você. O que Salmos está falando para o seu momento esse percurso difícil emocional que você está passando. Essa guerra violenta nas suas emoções. Esse tempo de perda, de luto que você está passando. Vai para Salmos. Você será rapidamente consolado pelo Senhor em Salmos. Salmos é para doutrinar as suas emoções e seus sentimentos. Salmos você encontra um homem falando, Senhor, por que minha alma está abatida? O Espírito falando com a própria alma, por que tu estás abatida dentro de mim, minha alma? Às vezes o meu espírito, eu me pergunto, Senhor, por que eu estou sentindo isso aqui? Aí você começa a ler e você vai encontrar o caminho para sair disso. Você encontra o caminho. Ele encontra o caminho. Alegra-te no Senhor, porque ainda eu louvarei. Cante, desperte. Você tem que seguir em obediência o que está falando. Só repete o processo. Aí tu começa a repetir o que está ali na Bíblia. Começa a praticar o que está ali. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Isso aqui ó, é zelo na palavra, pelo amor, pela alma de vocês. Para proteger a alma de vocês. Tu começa o que é falar o que ela diz, seguir o caminho que está ali dentro. Meu Deus, meus momentos de grandes dores, meu filho, Deus falava assim, Salmo 25 para você, Salmo tanto, eu abri, chorava como um bebê. Tudo, cara, foi escrito para mim. Não, foi escrito para aquele momento que eu estava. Então tá lá, Deus está te esperando para se encontrar com você. E quando você encontra Ele na palavra, é outro nível.
aquela glória desce, aquele quebrantamento, aquela certeza que Ele falou com você. Deus falou comigo, Ele te quebrantou, Ele falou exatamente com você, claramente com você. Não tem aquele dia que você abre a Bíblia e para que salta assim, pula a letra para você, é verdade, não é? Então você tem que entender que você tem dia que você abre, você está procurando igual um tesouro, até saltar. Até o pensamento se conectar, o pensamento de Deus com o seu pensamento, Ele começa a falar com você. Tu encontrou a chave, agora Deus fala com você na Bíblia. Então, às vezes eu estou lendo lá, filho, eu passo 2, 10 capítulos, estou indo. Dá sono às vezes. Para um pouquinho, fecho. Respondo mensagem, volto. Aí daqui a pouco eu entro. Aí eu me encontro com a presença. E às vezes eu estou lendo, é bem rápido. Já não aguento mais. Aí já cai para o chão. Né? Então você tem que entender que se você dá valor a ela, entender que o Espírito Santo, o autor está com você, ele vai falar com você o que ele escreveu, vai cada vez trazendo uma estrutura para dentro da tua dimensão terrena, física, mental, emocional, sentimental. A palavra tem que ser uma proteção em toda a tua estrutura humana. Você concorda comigo? Vocês concordam comigo ou não concordam? Aí sim eu posso falar para você. Você vai conseguir resistir fogos do inferno que se levanta para combater o fogo que você tem dentro de você. Para roubar essa unção que você tem. O diabo tem o seu fogo também. Ele levanta às vezes fogo do inferno contra nossas vidas. Para tentar nos destruir. Então você tem que entender que esses momentos espirituais e preciosos que nós vemos para uma conferência, para nos encher, para renovar a fé, para renovar a esperança, para Deus falar conosco, para Deus nos curar, para que quando você volta para a tua casa, ok? Você já sabe o que fazer. Isso aqui é para marcando você, ó, marcando você, ó, marcando você, marcando você. Está te preparando, uma preparação, ok? Isso aqui desencadeia algo, você dê continuidade na sua casa. Ah, mas não estou conseguindo sentir nada na minha casa. O meu filho, você está obedecendo o que Deus está falando? Mais do que sentir, obedeça. Depois tu sente, depois tudo acontece na tua vida. Eu fui para o monte hoje, eu, quebrado, só sentindo dor. Se eu fosse pelo que eu senti, eu parava. Mas eu vou pela obediência. Obediência, obedeça, Ele manifesta a glória. Obedeça e Ele manifesta o poder. Então você vai sentir muita resistência na tua carne, sai de casa, vai orar fora, vai num lugarzinho secreto, ande um pouco, pega o seu amigo de oração, interceda junto comigo aqui agora, e Deus começa a falar e aliviar você. Encontre o seu renovo todos os dias que você puder, mas não deixa que a chama se apague. Não deixe, eu estou falando para todos que estão aqui, vocês todos são escolhidos por Deus. Deus tem escolhido vocês para um tempo oportuno de salvação, porque os tempos estão curtos, nós vamos ter que explodir, para tudo quanto é lado. Da glória a Jesus Cristo. Quem recebe esse conselho na sua vida? Vamos falar agora um pouco do ministério apostólico e ministério quinto. Quem quer ouvir um pouquinho disso? Quer ou não quer? Vamos falar sobre o apostólico. Quem quer aprender mais sobre o apostólico? Quem quer reter mais essa unção na sua vida? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Coloca para a gente aí na tela. Assim, na igreja de Deus estabeleceu alguns, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Em seguida, os que realizam milagres. Tenho para mim que isso aqui ele está falando do evangelista, os grandes operadores de milagres. Os que têm dons de curas, os que têm dom de prestar ajuda. Olha aqui, ó. Muito importante isso aqui, tá? Esse dom, se não tiver na igreja, prejudica todo o resto também. Se não tiver pessoas que têm esse dom de serviço, de socorro, prejudica a igreja. Então, todos aqui têm uma função no corpo espiritual e é ministério. Talvez você não entenda que o seu dom de cura que vai despertar em você faça parte do ministério de Cristo. Isso aqui faz parte de ministério. Isso aqui faz parte de ministério. Ó, os que têm dom de administração. Pronto, você não vai ser um pastor, tu não vai ser um pregador, mas tu vai ser um grande administrador da igreja. Vai administrar finanças, vai administrar a escola dos crentes, vai administrar estudos, vai conseguir colocar em ordem coisas que outros não conseguem.
vai começar a criar projetos, ONGs, coisas sociais. Esse é o teu dom. Então, honre Deus dentro do teu dom e não deixe de buscar outros dons. Olha só. Então, Deus pôs a gente, os que falam em diversas línguas, variedade de línguas. Então, você é muito importante. Quem fala em línguas aí? Então, você está na escalinha aqui, ó. Caraca, cadê o pastor aqui? Ih, pastor, ficou feio pro lado dos pastores aqui. Fala, os pastores. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Porque na Bíblia fala sobre 172 vezes como sujeito e verbo apóstolos. E a partir de Atos em diante você não encontra. Raro você encontrar a palavra pastor. Agora você vê que os homens deram mais ênfase ao que a Bíblia menos diz e deram menos ênfase ao que ela mais diz. E o que a Bíblia mais fala sobre milagres, maravilhas, os dons do Espírito, sobre o Espírito Santo, o poder, a glória, os céus, pensar nas coisas do alto. Inverteram o papel de tudo. Inversão de valores. Inversão da palavra. O diabo, ele gosta disso. Pegar uma verdade, distorcer seu fundamento e estabelecer uma mentira. Então o diabo falou uma verdade para Jesus, estava escrito, mas com um princípio errado. Então nós temos que entender o quê? Deus, ele colocou uma ordem para nós entendermos aqui dentro. Uma ordem. Não estou me dizendo pastor nada não. Mas você tem que entender qual é a sua verdadeira função, pastor. E às vezes um pastor, às vezes ele é um operador de curas, às vezes ele é um operador de milagres, às vezes ele é um grande administrador. Mas o pastor tem a sua função central, nós vamos falar sobre a função do pastor. Você quer que eu fale sobre 5 ministérios? Não quer? Então eu gostaria que todo mundo estivesse trabalhando, parasse e começasse a aprender aqui, que vai ser muito importante para vocês aqui. Primeira coisa que eu quero falar para você é que nós estamos enfrentando 3 espíritos que lutam dentro da igreja. 3 espíritos perigosíssimos. Que eu falei ontem para vocês, ele tem uma personalidade que no Antigo Testamento esses espíritos se manifestavam, como Caim, Balaão e Corá. Caim é uma forma sincera de atividade religiosa com ausência da revelação espiritual como a que Deus deseja. Então, Caim, ele fez um ritual correto, entregou primícia, mas sem uma revelação do desejo de Deus. O espírito de Caim dentro da igreja, o que ele faz? Ele é um espírito que persegue aquilo quem são espirituais, tenta matar moveres espirituais, que é um espírito que tem inveja e não suporta aquele que tem algo maior do que ele. Então, Caim, esse espírito de Caim, de onde vem essa origem de Beelzebul nas pessoas, é um espírito de vingança, de morte e perseguição. É um espírito de contenda, de destruição. É chamado espírito de religiosidade, que até faz atividades religiosas corretas, porém sem revelar. Pronto, quando não tem revelação, vai ficar só na informação, vai bater só na razão, e quando quem tem revelação se levanta, tem conflito. Então vocês têm que tomar muito cuidado e como lidar com isso. Eu não estou achando que as pessoas é cair, mas estou dizendo que há uma atuação desses espíritos que move as pessoas intencionalmente ou não intencionalmente, mas de todas as formas tem que ser quebrado isso. E nós temos que procurar tentar ajudar essas pessoas. Amém? Balaão tenta amaldiçoar o que Deus abençoou e utiliza os dons espirituais para ganho pessoal. Então, uma das coisas que vocês que vão entrar para o ministério quinto, a partir de hoje, para o ministério, tome cuidado com o espírito de Balaão. Aquela busca por recompensas próprias. Cria suas plataformas para ter suas próprias recompensas. O ministério, o altar, tudo que tem aqui dentro, eu não criei para minha própria recompensa. Deus formou para um propósito. Amém, amém? Então, o perigo é quando o espírito da ganância, o espírito de autopromoção, esse espírito que faz as pessoas se auto-idolatrar, gera ganância das pessoas, elas vão buscar só seus próprios interesses das pessoas. Então elas querem influência, elas querem muita conferência, querem pessoas importantes, elas querem todo mundo do seu lado, sai consagrando um monte de gente dentro de conferência, que é uma misericórdia. Aí nós estamos vendo que proliferar um grande perigo no Brasil. Tem uma onda de pessoas saindo consagrando pessoas apóstolos, a profetas, que elas nunca foram chamadas para essa posição. Isso é um problema gravíssimo.
Você tem que entender que apóstolo e profeta é um dom de Deus na pessoa. Os anjos do mundo espiritual também me chamam de apóstolo. Ele fala, apóstolo Robson. Quando eles me chamam também pelo meu nome só. Mas me chamam também pela a posição que eu herdo, que eu tenho. Então o que eu falo para vocês? Até os anjos respeitam a posição que eu herdei do próprio Senhor Jesus. Então você vê Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Deus me constituiu como apóstolo, pregador e mestre dos gentios. Então quem tem que saber reconhecer também o que tem. E vocês têm que aprender a reconhecer quem tem e quem também não tem, da glória de Jesus Cristo. Quem é e também quem não é. É um desrespeito, meu irmão, você que está me ouvindo aí, senhor Vinícius, é um desrespeito você chegar numa sala de aula e falar assim, ô dona Daiane, ou professora Daiane, respeito ao ambiente de autoridade dessa pessoa. Quem está contrariando isso é porque está numa cultura fora do Brasil, quer seguir alguma cultura americanizada. Então já bati de frente com uma pessoa aí e vou bater, porque tem que ter respeito. Deus falou para mim, eu te dei para ser respeitado. É isso, para impor respeito. Você não fica chamando sua mãe de Madalena, você chama também de mamãe, minha mãe. Quem está comigo da glória? Jesus. Quando minha mãe está na posição dela aqui, de profeta, de pastor, eu chamo de pastor ou profeta. Pronto. E ela me chama de apóstolo Robson para respeitar a minha posição, para não confundir as coisas. Vocês estão me entendendo que eu não posso ficar colocando meus sentimentos emocionais? Não sou um filho. Opa, meu filho, eu sou um filho de Deus, eu sou Robson. Tem momento que eu quero. Eu estou falando com o Robson com você. Estou falando como homem. Ei, eu não estou falando como espiritual com apóstolo, estou falando como homem, sua alma. Então, é o momento que eu falo com meus pastores assim, eu chamo de Lima, eu chamo de Douglas, eu chamo de Jadson, mas eu respeito ele, o bispo Douglas, o pastor Jadson, porque é o que nós estamos em posições contínuas de trabalho. Contínua. Eu falo para a irmã assim, vai lá, chama o pastor, vai lá falar com o bispo Douglas. Não fala, vai falar com o Lima, com o Douglas. Não é seu amiguinho, não fica comparando ao que você é. Você está respeitando uma autoridade espiritual na sua vida porque você quer receber do que ele tem. Amém, amém? Então Deus, ele deu o quê? Dons espirituais, dons naturais aos homens. Quando Deus chamou você e te deu o direito de ser pai, escuta eu falando para você, minha filha chama de papai. É a autoridade que eu tenho na vida dela de pai. Aí vai lá ver a raiz de pai em hebraico, em aba, para você falar de genitor, protetor, para você ver só. Quando ela chama de pai, está me chamando de protetor. Aquele que me gerou, que tem autoridade sobre a minha vida. Da glória a Jesus Cristo. Chama de mother, mamãe, ei, aquela que nutre, aquela que protege, que cuida, a minha cuidadora, a minha nutridora. Então, vocês têm que entender isso. Só que o problema é, pessoas que usam o dom, o ofício, como simplesmente rótulos. Então, hoje está sendo usado títulos de apóstolo como rótulos. Rótulos. Então está rotulando as coisas. Aí que está esse negócio, esse espírito de ganância, de altivez, que a pessoa não pode nem ser chamada pelo nome dela. Eu não tenho problema ser chamado meu nome. Mas qual é a intenção que está no seu coração? Vocês estão me entendendo isso? É a sua intenção, meu querido. É a sua intenção. Agora as pessoas têm uma intenção de ficar minimizando todo mundo ao tamanho delas. Somos todos irmãos em Cristo, mas nem todos têm a mesma posição. E nem todos aqui têm a mesma autoridade. Simplesmente assim. Jesus disse, vocês são todos irmãos. E ser tratado entre a gente irmãos, irmão, é um amor, é um respeito entre a gente, respeitando a posição cada um do outro. Você é meu irmão. A gente abraça como irmão. O nosso sentimento lá, que a gente está junto aqui no ministério, é de irmão. Mas nem por isso eu fico chamando, e aí, irmão? E aí, meu irmão? O cara é ok agora dentro da igreja? Você está entendendo? Você tem que ter uma medida para cada tempo. Uma medida para o tempo certo. Aprender a ter sabedoria. Saber que está de espírito uma pessoa está. Tem dia que eu gosto da minha filha me chamar de Robson. Robson. É porque é engraçadinho. Mas quando ela repete mais, sou teu pai, menino. Vocês estão me entendendo? E eu vou falar outra coisa, escute muito bem. A nossa Constituição, que a nossa pastora falando aqui sobre identidade, a nossa Constituição começa lá, valores de filho, servos, discípulos, tudo isso é uma coisa só. É mais fácil eu ser Robson aqui no altar do que apóstolo em casa.
Você entendeu ou não? Eu quero ver você ser pastor dentro da tua casa. Pronto. Eu quero ver você ser evangelista dentro da tua casa, da tua família. Vocês estão me entendendo ou não? Quando eu estou dentro de casa, eu sou Robson e sou apóstolo também. Eu apacento espiritualmente e também com a minha alma, como homem. Mas eu não durmo Robson e acordo Robson. Eu durmo Robson apóstolo, acordo apóstolo. E tem dia que já acordo, parece que só tem um apóstolo, tem dia. Eu já acordo correndo, já subindo, é o fogo. Eu falei, pronto. Então, quando eu saio do altar, que eu não deixo o manto aqui e vou embora. Isso aqui vai embora junto comigo. E o mundo espiritual sabe, lá vai um profeta. Vai um apóstolo lá. E aonde eu vou, eu tenho essa identidade reconhecida do mundo espiritual e ponto final. Simplesmente assim. Mas eu coloco isso aqui como algum manto dentro da minha casa, você tem que me chamar de apóstolo negativo, meu filho. Minha esposa me chama de amor, me chama de Robson, normalmente. Mas ela sabe quem eu sou também. Então nós tem limites. Sabemos respeitar os limites. É isso que mantém a ordem, respeitar limites.